João Flávio Martinez, do CACP, não entendeu Gênesis 1 a 5. Imaginem o que ele entendeu sobre Ellen White. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E ontem eu gravei uma mensagem direcionada ao CACP, ao João Flávio Martinez, sobre Ezequiel capítulo 13. Fiquei com dor no coração de perceber que o áudio ficou ruim, aconteceu aí algum problema no microfone. Até pensei em regravar a mensagem hoje, mas pensei, não, vai ficar do jeito que está. E vou aproveitar então hoje e gravar uma outra mensagem para atingir os mesmos propósitos, o mesmo público. Mas vamos aproveitar o nosso tempo e colocar outras questões nessa relação conflituosa entre os adventistas ou o adventismo e o CACP, o João Flávio Martinez e aqueles que entendem que o CACP faz um ótimo trabalho apologético, desmascarando o adventismo, em especial a sua falsa profetisa Ellen White. E o que acontece? Deixa eu ser bastante claro para vocês. A fé em Ellen White, ou a crença de que Deus deu um dom profético para Ellen White, não é algo que Deus pede da igreja cristã de uma forma geral dentro da mentalidade adventista, ok? Nós entendemos, inclusive, que a imensa maioria dos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo não é adventista, não crê na Ellen White, inclusive ainda está em Babilônia, ok? Entendam como puderem e quiserem. E a questão, assim, é bastante interessante, porque desta forma, ninguém que rejeite os escritos da Ellen White dentro de um paradigma mais amplo, dentro dessa relação entre o adventismo e o mundo evangélico, está necessariamente negando a palavra de Deus ou o próprio Deus. Claro, existem passagens no Evangelho onde Jesus diz: quem rejeita aquele que eu envio, rejeita a mim, né? Ou quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, Jesus falando também da sua relação com o Pai. Então, de fato, é perigoso você rejeitar uma pessoa que Deus enviou na sua vida para te repreender, para te esclarecer, para te guiar e etc. e tal. Entretanto, a gente sabe das sensibilidades em torno do assunto, e o adventismo, depois, obviamente, de muito estudar, muito pensar, muito orar, muito raciocinar em função destas questões todas, concluiu que a crença no dom profético de Ellen White não é algo que Deus exige dos cristãos de uma forma geral, mas o suposto ministério profético da Ellen White tem uma aplicação específica e especial para os adventistas do sétimo dia, beleza? Então o que acontece? Se você é um evangélico que não crê em Ellen White, você não tem obrigação de conhecer profundamente a vida e obra da Ellen White, ok? Inclusive é até estranho que você o faça, porque em geral as pessoas gastam tempo com aquilo que lhes interessa e com aquilo que elas próprias creem. Se você não crê em Ellen White, você dificilmente vai ser um profundo conhecedor da Ellen White. Exceção seja feita às pessoas que um dia foram adventistas e por isso se aprofundaram no conhecimento sobre Ellen White, e depois, por várias razões, deixaram de ser adventistas e vieram a rejeitar o dom profético da Ellen White. Essas pessoas, em geral, elas têm um pouquinho mais de conhecimento do que um João Flávio Martinez da vida, um CACP da vida e tudo mais, beleza? E isso é compreensível por inúmeras razões, e não tem problema, de maneira que o João Flávio Martinez não tem obrigação nenhuma de ser um especialista na Ellen White, um profundo conhecedor dos escritos da Ellen White e tudo mais, beleza? Então a gente até dá um desconto, às vezes a pessoa falar uma bobagem, interpretar alguma coisa de uma forma meio torta, porque às vezes a pessoa não tem muita prática, muito conhecimento profundo a respeito do tema. Entretanto, o que acontece? O CACP pretende ser um centro apologético cristão, evangélico, inclusive de pesquisa. Não sei que tipo de pesquisa que é realizada por lá. Seja como for, é a pretensão. E aí o que acontece? Para os cristãos evangélicos,
a Bíblia é a palavra de Deus. Então o que acontece? Não conhecer a Ellen White é desculpável, é compreensível. Agora, não conhecer a Bíblia, aí não tem desculpa, beleza? E o que eu pretendo aqui nesse vídeo? Demonstrar que o João Flávio Martinez, caso algum dia já tenha lido a Bíblia, não conseguiu entender as 10 primeiras páginas. Gênesis 1 a 5. Imagina todo o restante da Bíblia, ou ainda a obra da Ellen White, depois de 2000 anos quase de história da igreja. A pessoa que não entendeu 10 páginas, dificilmente vai entender as 10 milhões de páginas que vêm a seguir, tanto na Bíblia, quanto na história da igreja, quanto nos escritos de Ellen White. E você duvida que o João Flávio Martinez não entendeu Gênesis 1 a 5? Bom, a melhor forma da gente comprovar isso é fazer o que João Flávio Martinez não faz: ler a Bíblia. Vamos lá? Bom, eu vou ler com vocês os 5 capítulos, então naturalmente não vou comentar demais a respeito de cada ponto dos capítulos, porque senão a gente não termina esse vídeo hoje. Inclusive, eu tenho planos de talvez no futuro, a médio prazo, escrever um comentário sobre os primeiros capítulos de Gênesis, mas aí, de fato, vou precisar ver se realmente vou levar adiante este projeto, este sonho ou não. Provavelmente sim, mas vou saber se vou estar vivo amanhã, né? Mas se tiver vida, se tiver saúde, daqui a algum tempo vou tirar um tempinho para escrever alguma coisa sobre os primeiros capítulos de Gênesis. E a gente sabe que isso aqui é um universo de questões teológicas, linguísticas, de estrutura, de pensamento hebraico. É uma coisa fantástica o texto. E a gente vai passar batido por 90% das questões, mas vamos comentar 10% que são pertinentes para a gente desmascarar João Flávio Martinez e o CACP. Então, hoje nós temos um desafio 5 vezes maior do que no vídeo anterior. O meu desafio no vídeo anterior era ler Ezequiel 13. Agora o meu desafio aqui é ler Gênesis 1 a 5. E assim, então, com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus venha falar ao nosso coração através dessa mensagem. Oremos. Deus do céu, maravilhoso e querido, obrigado pela tua palavra estar aberta diante de nós hoje. Fala ao nosso coração através do teu Espírito. Abençoa de forma especial o João Flávio Martinez e o CACP, com o perdão dos seus pecados, como nós queremos o perdão dos nossos pecados também. Com a tua graça e a tua salvação, como também pedimos a tua graça e a salvação por nós. E que o entendimento que vem do Espírito Santo prevaleça na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ok. Muito bom poder orar, muito bom poder invocar o Espírito Santo, muito bom poder invocar as bênçãos de Deus sobre o João Flávio. Eu sou uma pessoa de personalidade meio pesada, às vezes as pessoas acham assim que eu tô de muita treta, e essa nem sempre é a verdade, apesar de que de vez em quando às vezes é. Mas naturalmente a gente quer o bem do João Flávio, a salvação do João Flávio, não é o ponto de desejar o contrário, em função de discordâncias que são normais até certo sentido e compreensíveis, etc. Ainda que o nível da discussão imposta pelo CACP é muito baixa, né? A gente gostaria, inclusive, que os críticos do Adventismo no Brasil tivessem um nível muito mais profundo para a gente discutir coisas muito mais profundas, interessantes e bacanas do que essas coisas meio elementares do beabá da teologia, tipo imortalidade da alma e etc, né? Que é um tema, assim, muito de beabá. Entretanto, tudo bem, a gente também respeita que as pessoas às vezes recebem um pouco de uma tradição, de uma interpretação que não consegue compreender muito bem o nível elementar da discussão sobre a imortalidade da alma, e aí a gente vai então fazer o que há de melhor para dirimir dúvidas e resolver problemas teológicos. Ler a palavra de Deus e expor a palavra de Deus. E vamos começar, sem mais delongas, Gênesis 1, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz.
E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, estações, dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e também fez as estrelas. E os colocou no firmamento do céu para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de almas viventes, de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, aliás, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos sobre a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há alma viva, ou fôlego de vida, toda erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Imaginem que nesse texto de 5 minutos que eu li para vocês aqui, e é interessante que alguns não consigam se concentrar nem por 5 minutos na leitura de um texto, em tese conta a história mais gigantesca que você possa imaginar, que é a criação do mundo. Naturalmente, a gente já discutiu extensamente esse texto na história da teologia, e existem todo tipo de perspectivas a respeito dele. Desde que ele é um mito mentiroso, falso e tudo mais,
até que ele é a mais pura verdade ipsis literis da criação do universo. Entre esses dois extremos, entre a falsidade e a absoluta verdade, existem pessoas que mantêm todo tipo de percepção, que apesar do texto ser simples e simbólico, é verdadeiro, ou que apesar de verdadeiro não deixa de ser mitológico. E aí existem perspectivas variadas sobre cada vírgula desse texto aqui. É muito legal comparar esse texto com o prólogo de João, né? No princípio era Deus, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Uma intertextualidade interessantíssima lá no Evangelho de João, modificando um pouco as imagens, interpretando as imagens, para encontrar aqui aquela pessoa que é a pessoa principal da história humana, que não é a Ellen White, né, João Flávio? Que é Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo está aqui revelado como Deus, na unidade com o Pai, com o Espírito, na criação, e ele diz para haver luz e existe luz. E aí tem todo o relato. Nesse texto de Gênesis 1, você já tem as primeiras menções às almas viventes, né? Ainda que a tradução aqui do João Ferreira de Almeida, revista e atualizada segunda edição, não coloque as coisas nesses termos, né? Mas as questões aqui dos seres vivos são justamente, né, as nefesh hayah, as almas viventes, os seres vivos, né? E aqui está a criação do homem. A coisa aqui tudo é muito interessante, e existem algumas perspectivas interessantes, porque naturalmente o texto é escrito da perspectiva, né, levando em conta o autor humano que está escrevendo para sua audiência original. E o texto ele é descrito de uma perspectiva bem centrada no planeta Terra, né? Inclusive as próprias estrelas que nos parecem aí enfeites no céu, aparentemente são criadas para servir a Terra, né? Que é uma visão um pouco estranha, por inúmeras razões, né? Inclusive se supõe que o astro maior é o Sol, o astro menor é a Lua, mas inclusive nem se dá uma aula de astronomia aqui dizendo que aquelas estrelinhas bem pequenininhas que você vê lá no céu podem ser estrelas milhões de vezes maiores que a luz maior que é o Sol, né? Não sei se você sabe disso, né? Deve saber que existem estrelas muito maiores do que o Sol. O nosso Sol é uma estrela de grandeza média, tá bom? Em comparação aí com estrelas que existem no universo afora. Então, naturalmente, existem questões bem complexas, especialmente se você for trabalhar da perspectiva do que a gente entende de astronomia, de ciência, hoje, com o que se entendia na época em que Gênesis foi escrito, e toda essa relação entre o relato ser inspirado por Deus e verdadeiro, e muitas vezes não dar conta de explicar todas as dinâmicas desde o que se chama lá do Big Bang até todo o desenvolvimento de toda a galáxia, de se afastarem aí esses corpos para poder condensar e esfriar e gerar os gases e as estrelas, para daqui a pouco poder surgir um planeta Terra ao redor de uma estrela para poder ter a sua vida ali presente e tudo mais, né? Então o relato é absolutamente extraordinário e extremamente simples, né? 4, 5, 6 passinhos e o sétimo descansa, e aí já tem tudo, né? Já tem céu, já tem terra, já tem planta, já tem animal, já tem a humanidade, já tem homem e mulher, já tem sexo e já tem comida. Pelo menos esses são os elementos principais. E inclusive essa coisa que já tem comida, já em tese evoca um pouco a dificuldade da questão da morte. Porque quando Gênesis foi escrito e quando você está vendo esse vídeo, se você não comer nada por muito tempo, você morre, tá? Não sei se você sabia. Agora, será que isso acontecia aqui também em Gênesis 1? Bom, o texto ainda não diz nada sobre isso, mas em breve ele dirá, e a gente continua a leitura em Gênesis 2. Aí o texto diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ô João Flávio, eu vou fazer só um comentário sobre esse texto. Amém ou não amém?
Aí você responde, João Flávio. E aí o texto continua no verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nem havia ainda nenhuma erva brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas a Hashamai, né? A Nashamai, enfim, da vida, o fôlego de vida, e o homem passou a ser Nefesh Hayah, alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e nele pôs o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E dele saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, que é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, o texto é extraordinário. E existem muitas discussões linguísticas, teológicas sobre o seu conteúdo. Inclusive sobre a própria questão das fontes do Pentateuco, né? Assim como existe a ideia de que a Ellen White era uma falsa plagiadora dos escritos dela lá, blá blá blá, que não são dela, existe toda uma teoria de que Gênesis é um livro que é uma colcha de retalhos de vários autores que talvez pegaram alguma coisa de um proto-Moisés, um Moisés que talvez tenha existido, e colocaram sobre a autoridade desse Moisés um monte de outras ideias e acréscimos e questões de editoração e tudo mais, beleza? Então é muito interessante que essas pessoas muitas vezes gastem tempo falando mal aí dos plágios da Ellen White, dos problemas de autoria das coisas da Ellen White, e se esquecem da infinita discussão sobre a autoria de Gênesis, né? Ou de qualquer outro texto bíblico praticamente. Inclusive é muito comum entre os estudiosos aí, críticos da Bíblia, por exemplo, dizer que Pedro não escreveu 2 Pedro, Paulo não escreveu Efésios, e por aí vai, tá? Só para vocês terem assim, um pouco de noção das coisas e tudo mais, e que naturalmente Moisés não escreveu o Pentateuco, né? E aí as discussões são muito amplas, inclusive uma das questões que se usa para falar sobre isso são supostas contradições entre Gênesis 1 e Gênesis 2. E aí você pode encontrar materiais, tanto escritos, quanto em áudio, quanto em vídeo, sobre isso na internet. Entretanto, para aquilo que me interessa aqui, o que eu gostaria de falar com vocês? Eu gostaria de comentar com vocês um pouco essas noções da criação do homem, né? E a gente vai começar a perceber umas coisas interessantes. Como que a Bíblia relata o surgimento da vida humana, em que termos a Bíblia descreve a natureza humana, que inclusive vai no exato oposto do que ensina e prega o João Flávio Martinez. E, inclusive, então, ou seja, parece que o João Flávio Martinez ele não entende, não é só Gênesis 1 a 5, é já Gênesis 2 já não entende. Ou seja, o João Flávio Martinez, ele já não consegue entender o 2º capítulo da Bíblia. Imagina todo o resto da Bíblia, é tipo assim, pra vocês entenderem, ó. Chegou aqui, essa aqui, Gênesis 1, Gênesis 2. Isso aqui o João Flávio Martinez não consegue entender. Imagina
como que ele vai entender todo o resto aqui, e agora toda a história da igreja, e agora toda a obra da Ellen White. Você pode esquecer, meu amigo. E por que a gente pode dizer com certeza que o João Flávio Martinez não entende o texto? Porque quem entende o texto não pode pregar imortalidade da alma nos termos em que o CACP prega. O que diz a Bíblia? Que a Nefesh Hayah, a alma vivente, é a junção de um corpo feito do pó da terra com o fôlego de vida. Isso é uma alma vivente. E se o CACP e o João Flávio Martinez estivessem corretos, não somente esse registro aqui ele teria que ser complementado, como ele estaria errado. Porque aí como que seria Gênesis 2:7 versão CACP? E Deus criou uma alma indestrutível lá no mundo imaterial. E aí colocou essa alma imaterial num corpo material, e o homem passou a ser uma pessoa vivente no mundo composta de corpo e alma. Esse seria o primeiro problema do CACP com o texto, tá bom? Então, obviamente, que se é a antropologia imortalista que o CACP prega, Gênesis 2 já foi para o espaço. Né? Esse é o primeiro problema. E aí tem um segundo problema, porque o que acontece? O CACP diria, como qualquer Platão da vida, qualquer Allan Kardec da vida e etc., que a alma, essa suposta entidade imaterial que não está presente em Gênesis 2 em lugar nenhum, é a verdadeira natureza humana, é a verdadeira sede da nossa personalidade, dos nossos sentidos, da nossa identidade. E quando a gente sai do corpo, quando, entre aspas, morre, na verdade não morre. Então, na verdade, o homem é essa entidade imaterial criada no ambiente imaterial, a respeito do qual a Bíblia não fala nada. Não é interessante? Pois é, muito interessante. Só que veja a linguagem bíblica. Deus pegou esse homem que é essa alma vivente, que não tem uma alma imortal dentro de um corpo mortal, e vai lá e coloca ele no Jardim do Éden e dá uma ordem. Ó, você pode comer tudo, menos isso, menos uma coisa. Inclusive para prová-lo, para inclusive já trabalhar todas as noções de livre-arbítrio, tem inúmeras questões teológicas, filosóficas, conceituais presentes nessas dinâmicas aqui, de forma fantástica, né? E aí o que acontece? Aí Deus fala, você pode comer tudo menos isso, porque no dia em que você comer esse fruto que eu estou dizendo para você não comer, tem uma coisa que é certeza, João Flávio. E sabe o que é certeza na visão do CACP? Certeza que a alma imortal não morre. Certeza que nesse dia a alma imortal sai do corpo ilesa, sem passar por morte nenhuma, porque a alma é imortal, né, João Flávio? A verdadeira identidade humana, a verdadeira natureza humana, morrer não morre. Mas o que diz o texto? No dia em que você comer, você vai morrer. Ou seja, não tem você imortal nessa história. Pelo menos não imortal de forma incondicional. O homem seria imortal. Bastaria ele não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Simples. Acabou a conversa. Não comeu a fruta, não morreu. Comeu a fruta, vai morrer com certeza. Menos na Bíblia do CACP. Chega aqui em Gênesis 2:17, na Bíblia do CACP, no dia em que dela comerdes, um dia você passará por uma experiência de separação entre o corpo e a alma, onde o corpo morrerá, mas tu não morrerás, ó alma imortal. Ou seja, João Flávio Martinez não entendeu Gênesis 1 e 2. Imagina o resto, né? E aí a Bíblia continua a narrativa. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, Deus formado o homem da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Olha as almas viventes aqui, né, João Flávio? Os animais, né? Inclusive é bem interessante.
As Nefesh Hayah aqui é os animais e o homem. Muito interessante, né? Inclusive, se o homem tiver uma alma imortal, os animais também têm, tá, João Flávio? Daqui a pouquinho você vai virar hinduísta. Daqui a pouco você vai crer em reencarnação, daqui a pouco você vai crer em umas coisas bem interessantes, viu, João Flávio? Fica tranquilo. Beleza, aí o texto continua. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves do céu, os animais selváticos, etc. Todavia, não se achava para o homem uma mulher que lhe fosse idônea, aliás, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. E aí a Bíblia diz que Deus tomou uma das costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem: afinal, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro não se envergonhavam, estavam nus, e não se envergonhavam. Beleza, ok. O texto é extraordinário. Inclusive o texto hebraico, quando Adão fala de Eva, é um texto bonito, assim, enfático, poético, super interessante. Ainda que as implicações assim de levar essa história a sério, como representando a mais pura verdade, tem assim inúmeras questões e brechas assim que a gente tem curiosidade, né? Por exemplo, o texto evoca aqui pai e mãe. Adão e Eva não tinham pai e mãe. Enfim, né, você percebe bem que o texto ele é escrito da perspectiva do autor e da audiência original e não da história que ele está narrando, né? Isso é importante, né? Então, na verdade, o texto, enfim, tem por objetivo resumir e explicar uma história para algumas pessoas. Não fazer um registro científico, ou exaustivo, ou completo do que e como aconteceu nessa questão como um todo. Isso não quer dizer que a gente deve lançar dúvidas sobre o texto, mas quer dizer que a gente também tem que entender as limitações do texto para contar essa história extraordinária que está sendo contada aqui, né? E beleza, e aí tem a mulher e tal, e ele encontra lá a sua mulher, eles estavam pelados e não sei o que, não tinham vergonha e tudo mais. E aqui o texto está preparando o cenário para aquilo que vem a seguir. E aí, João Flávio, o texto diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais da selva, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? O primeiro líder do CACP chega na cena. O primeiro presidente do CACP, João Flávio, foi esse cara aqui. E aí, é assim que Deus disse? E aí, vamos discutir teologia? Cara, eu tenho um blog super acessado, Eva. Você sabia? O meu blog tem acesso de 1 milhão de pessoas por hora. Ah, que legal, cara, você é um cara fera, serpente. E aí? E aí a mulher responde: não, CACP, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não tocareis, aliás, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha que coisa interessante. A Eva já demonstrou para o primeiro presidente do CACP que ele já estava falando bobagem. O presidente do CACP diz: oh, não pode comer nada. Aí a serpente corrige o primeiro presidente do CACP. Cara, você tem um site super acessado, mas você não está entendendo. A gente pode comer tudo. Só não podemos comer esse aí, ó. Esse fruto desse conhecimento do bem e do mal. Então, o presidente do CACP, ou seja, a serpente, disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se os olhos e ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O relato da queda é um relato que contém princípios absolutamente radicais, amplos, profundos, muito interessantes, sobre obediência e desobediência, determinismo ou livre-arbítrio,
predestinação ou livre escolha. E aí você pode nomear as questões teológicas aqui envolvidas, né? Obediência e desobediência. E a serpente, ela se coloca na posição de interpretar o que Deus diz, negar o que Deus diz e seduzir as pessoas com as perspectivas dela própria serpente, para ao final conduzir essas pessoas à vergonha, à desgraça e, adivinha, João Flávio, a morte. Não é que a morte existe, cara? Só na cabeça do primeiro presidente do CACP e do atual é que não, viu? Porque da perspectiva do texto, o que vai acontecer daqui a pouquinho chama morte, João Flávio. E o texto continua dizendo assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Foi acessar o CACP e ficou com vergonha de Deus. Acho que tá bem legal a aplicação. Aí o homem e a mulher se esconderam por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Este respondeu: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: o presidente da CACP me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse ao presidente da CACP: visto que isso fizeste, maldito és entre os animais domésticos e entre os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: sobremodo multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. E em meio a dores de em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para com o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Agora, o CACP acho que tem uma leitura diferente desse texto. Tu és alma imortal, e ao mundo imaterial o tornarás. Agora o texto diz: tu és pó, e ao pó tornarás. Quem está falando a verdade, João Flávio? Aí você explica pra gente, porque até aqui dá para entender que o João Flávio não conseguiu entender Gênesis 1, 2 e 3. E quer ser o professor de todo o resto? Você não aprendeu o beabá do negócio, você quer aprender, você quer, aliás, pretender estar dando aula do resto? Acho que é melhor você voltar para o jardim da infância, da escola sabatina, tá bom? Como diria meu amigo Heresias Soares, né? Um abraço também se estiver ouvindo. E é isso. E aí a Bíblia diz, né? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Ô João Flávio, na versão do CACP desse texto, o homem tem uma alma imortal, mesmo tendo pecado, continua tendo uma alma imortal, e mesmo não tendo comido do fruto da árvore da vida, continua tendo uma alma imortal. Ou seja, o CACP ensina o exato oposto do que o texto ensina. Inclusive que Deus expulsou eles do jardim do Éden para eles não comerem da árvore da vida.
porque comendo da árvore da vida iam viver eternamente. Agora, a alma do João Flávio Martinez na cabeça dele vive eternamente, não importa o que aconteça. Morreu o corpo, não, mas a alma tá de boa. É como se tivesse comido o fruto da árvore da vida, né? Ô João Flávio Martinez, eu vou explicar para você. O primeiro presidente do CACP conseguiu fazer a humanidade comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso morre. Mas não conseguiu fazer a humanidade comer o fruto da árvore da vida. Por isso não tem alma eterna, imortal em você, nem em ninguém. Mas você não sabia, né? Você não tinha lido nem até Gênesis 3, né? Beleza, vamos continuar, senão não acaba hoje esse negócio. E aí, a primeira questão, assim, sexual bem clara, né? Claro, já existe uma indicação de sexualidade quando fala para Deus ir abençoar e a multiplicar, mas sexo na prática aqui parece que só em Gênesis 4. E coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, João Flávio Martinez, não quer dizer Caim, e descaiu-lhe um semblante. Então disse o Senhor, por que andas irado, João Flávio? E por que te descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deixa eu inclusive dizer para vocês. Existem 2, 3, 4 textos aqui, daquilo que eu já li, de Gênesis 1 até o verso 4, 7 aqui, que tem umas discussões complicadas de tradução do hebraico e etc. Eu não vou entrar nessas discussões, porque a gente já tá avançado com um vídeo grande aí, e não dá para entrar nas discussões textuais. Mas só para vocês saberem que esse verso 7, por exemplo, é um verso que tem toda uma discussão de tradução aqui. Inclusive, muitos dizem que essa não é uma boa tradução do texto, tá? Aí são discussões complicadinhas. Seja como for, aqui o clima todo tá claro, né? Então nasce um, nasce o outro, outro oferta o outro, um fica bravo com o outro, e aí você já sabe onde é que vai dar o problema, né? Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e fez o quê? E o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Olha que coisa interessante. Nessa hora, a Bíblia do CACP devia dizer o seguinte, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E Caim respondeu, não sei. Aí Deus devia dar uma visão do seio de Abraão para o Caim. Olha ali o Abel, ali a alma imortal dele ali, ó. Só que aí a pergunta ia ser, de Caim, né? Quem é Abraão? É que quando morre vai pro seio de Abraão, não vai? O problema é ver o que acontecia com quem morria antes de Abraão existir, né? E inclusive antes dele morrer também, né? Ah, meu pai, inclusive, né? Abraão vivo, aí as pessoas morriam enquanto ele estava vivo e todo mundo indo lá pro seio dele, né? Não tem nada de problema nesse tipo de visão literal aí dos nossos amigos imortalistas, né? Seja como for, o texto é muito interessante. Especialmente por colocar essa questão do sangue que clama, a voz do sangue, né, que clama por mim. Qualquer semelhança com o Apocalipse não é mera coincidência. Entretanto, o João Flávio Martinez não entendeu a Bíblia até Gênesis 4, verso 10. Imagina até Apocalipse 22, verso 21, né, ou até Apocalipse 6, verso 9, né, coitado. Você não entendeu 10 páginas, imagina as milhares de páginas da Bíblia, né? Ok, beleza, e aí o que a Bíblia continua dizendo no verso 11? És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão.
Imagina que tem linguagem metafórica, né? A terra é uma boca que engole sangue, né? João Flávio Martinez vai começar a ver que é boca literal bobear, né? Ou não. E claro, as questões do que é literal, metafórico, simbólico, são realmente discussões complexas na Bíblia, em relação a milhares de textos e milhares de questões, mas por esse tipo de imagem e por outras, fica nítido que tem poesia, que tem prosa, que tem relato histórico, que tem parábola, e cada coisa precisa ser interpretada à luz, né, das suas próprias características literárias específicas, né? Não se espera que isso tudo aqui seja literal, por exemplo, a terra como boca que engole sangue, tá? Conquanto, sim, a terra absorva o sangue daquele que morre e tá ali areia e sangue esvaindo, e ali sim a terra absorve esse sangue, não há dúvida também, tá bom? Quando pelo menos morre numa areia e numa terra qualquer, né? Quando tem morrer em algum outro tipo de espaço, aí é outra coisa que acontece. Enfim, tudo muito interessante, seja como for. Aí Deus fala que quando Caim lavrar o solo não dará força, ele será fugitivo. E aí o verso 13, então diz Caim ao Senhor, é tamanho meu castigo, já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença, hei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Aí a Bíblia do CACP deveria dizer o seguinte, Senhor, eu fiz isso com meu irmão, a alma dele já está no seio de Abraão, eu não vou ter medo não, porque ninguém pode me matar, minha alma continua imortal, mesmo eu tendo matado meu irmão, e o pecado não torna a alma de ninguém imortal, né, João Flávio? Porque senão a alma de todo mundo é mortal. Então, sendo assim, a alma de Caim está absolutamente livre, ele não está nem um pouco ameaçado de morte. É porque Caim ainda não tinha recebido a revelação. Caim, você é uma alma imortal, cara. Não importa o que aconteça com esse corpo aí. A hora que matar o seu corpo, a sua alma vai ali junto com a de Abel, inclusive, enfim, aí já também é outra treta, né? A Bíblia do CACP é bem diferente, né? Ela é tão, inclusive, diferente que eu nem sei o que eles falam num caso como esse, né? Meu pai, que o seio de Abraão, depois vai estar o Abel lá no seio de Abraão, assim, mais ou menos de boa, tipo, tranquilidade, apesar dele estar sozinho lá no primeiro momento. Mas aí ele olha para o outro lado assim e vê um laguinho de fogo assim do outro lado. Aí só depois que Caim morre para preencher lá. Daí, entendi o que acontece. É isso, né, pessoal? Eu mereço. Ou seja, você vê assim as fantasias que se criam em torno da mensagem bíblica da parte de CACP da vida. Aí o Senhor, porém, disse a Caim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal sobre Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E aí são inúmeras questões, e Caim coabitou com a sua mulher, aí também já tem aquela discussão, de onde é que vem mulher, né? De repente tem Adão, Eva, Caim e Abel, agora tem mulher. Obviamente a Bíblia não conta toda a história, né? Que também é uma questão interessante para pensar um pouco nos limites do relato, né? Ainda assim, o fato da Bíblia não contar toda a história não nos permite preencher as lacunas com aquilo que contradiz o relato. Então, por exemplo, alguém poderia apontar esse tipo de coisa na Bíblia, a Bíblia não fala nada sobre a mulher, então de Caim. Então a Bíblia aqui também não fala da alma imortal. Sim, mas se a alma for imortal, o conceito de alma imortal está em contradição com o que o texto diz. Então nós não podemos, sob o pretexto de preencher as lacunas do texto, fazer o quê? Contradizer o texto. Só que o CACP não sabia disso, né? O CACP acha que ele pode preencher as lacunas do texto com o que contradiz o texto. Aí fica difícil, né? Mas enfim, né? Não é à toa que o primeiro presidente do CACP foi a serpente que diz o contrário do que a Bíblia diz. Certo? Aí já tá ficando claro para você, né? Espero. E coabitou Caim com a sua mulher. Eu já estou falando rápido para terminar logo, já estou tropeçando nas palavras. Então eu vou tentar ler com calma, e vocês que tenham paciência de ver o vídeo gigantesco, né? Deus abençoe. E aí o Caim edificou, e concebeu, a mulher dele de Caim concebeu e deu à luz a um filho chamado Enoque. Muito interessante, não confundir com aquele da lua em Saturno, João Flávio. Ai, caramba. E aí o Caim edificou uma cidade e chamou a cidade de Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade
gerou a Meujael, Matusael, Matusael a Lameque, e aí Lameque foi o primeiro que já tomou 2 mulheres para si, o primeiro Mórmon da história, né? E etc. E o nome de uma era Ada, de outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, e o nome do seu irmão era Jubal, pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às 2 esposas, Ada e Zilá, ouvi-me vós, mulheres de Lameque. Escutai-me o que passo a vos dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. E aí a questão aqui é muito interessante, né? Aparentemente, então, o relato da relação entre Deus e Caim foi passado adiante às gerações de Caim, até o Lameque ser bem idiota. O meu pai, ele matou o Abel, mas Abel mereceu, mas eu matei uns caras que nem mereceram. Então a Caim é ruim, eu sou ruim vezes 7. Esse é o coração humano aqui desde a queda, né? E etc. E aí você vê a treta toda, e ele com essas mulheres aqui se gabando de matar as pessoas, etc. E também é imortal, né, João Flávio? Lameque, óbvio que tem uma alma imortal, né? Porque o pecado não traz morte para ninguém, né, meu amigo? Então é isso. E aí tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, e aí começou a invocar-se o nome do Senhor. E aí eu gostaria de terminar a nossa leitura, para não delongar demais. Eu vou ler Gênesis 5, versos 1 a 5, e depois eu vou ler alguns, aqui ó, vou ler do verso 18 para frente. Vou pular alguns versos aí para a gente não se delongar demais. Então o verso 5 diz assim, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então o homem que era a semelhança de Deus, agora é a semelhança de Adão. O homem que era imortal, caso não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, agora é mortal, porque vem da linhagem daquele que comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí depois que ele gerou a Sete, ele viveu mais 800 anos, teve filhos e filhas, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e aí o que diz o verso 5? E a sua alma imortal não morreu, quando o seu corpo morreu, e a sua alma imortal foi para o seio de Abraão. Foi lá encontrar com Abel. É isso que se diz a respeito de Adão? E Adão morreu. É isso que diz o texto. Mas na cabeça do CACP, Adão não morreu. Deve estar lá no seio de Abraão até agora, né? Deve ter até sido engraçado quando ele conheceu Abraão, né? Ô Abraão, morreu, tá aqui? É, cara, eu estava aqui no seu seio desde antes de você existir, tá bom? Essa é a leitura da Bíblia do CACP. Aí, beleza, daí tem lá a geração do Sete, que aí gera toda a linhagem daqueles que vão invocar o nome de Deus. E dessa linhagem vem Jared, no verso 18, que viveu 162 anos e gerou Enoque. E depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e etc. E aí a Bíblia diz que Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha que interessante. Alguns, especialmente judeus, pegam essa expressão tomou para si para dizer que Enoque morreu e foi na forma de alma e etc. lá com Deus.
Especialmente esses judeus que têm essas leituras cabalistas e influenciadas pela filosofia grega. Tem um monte dessas ideias entre os judeus, estado intermediário, inferno eterno e alma imortal. Naturalmente, já bem contaminado pelo helenismo, né? Todavia, aparentemente, essa não é a forma bíblica usual para falar da morte. A gente viu aqui várias vezes, e morreu. Daqui a pouco no verso 31 vai dizer que Lameque, não sei o que, morreu. Tá todo mundo morrendo aqui. Enoque não. Enoque, aparentemente, ele é arrebatado para Deus, né? Sem ver a morte. E aí, basicamente, aqui acaba um pouco da história toda, em Gênesis 5. Veja bem, o CACP contradiz verdades básicas, claras e essenciais nessas 4, 5 páginas aqui. Gênesis 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, o CACP quer te dar aula de todo o resto. E além de te dar aula de todo o resto da Bíblia, quer te dar aula da história da igreja, quer te dar aula da história da igreja adventista, quer te dar aula sobre a Ellen White até chegar no Enoque na Lua, que acho que é o ápice do trabalho do CACP. As pessoas que não entendem o mínimo, não entendem o começo, querem dar aula sobre a perspectiva muito mais ampla. E a isso você precisa ficar atento. Quem não entende o básico não vai dar aula do que é profundo. Quem não entende o começo não vai compreender o fim. E não estou dizendo nem não vai compreender a Ellen White, porque isso é óbvio que eles não vão entender. Agora, eles não vão entender nem a Bíblia. Não é só o problema da Ellen White. Tiago 5, verso 20. Aquele que converter o pecador do caminho errado salvará da morte a alma dele. Mas a alma não morre. Não é só a Ellen White que o CACP nega. O CACP nega a Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o ponto. Então, volto ao que eu disse no começo. O CACP ridicularizar Enoque na Lua por causa da Ellen White é compreensível. O que eles entendem sobre a Ellen White? Nada. Agora, não conhecer a Bíblia é indesculpável. E aqui está demonstrado que o CACP não conhece a Bíblia mesmo. Por isso quer discutir a Ellen White. Vocês entendem a psicologia do negócio? Eu sou um retardado mental para falar de Bíblia, mas eu preciso falar mal daquela igreja ali. Nossa, aquela igreja tem uma profeta? Olha só que loucura! Vamos falar mal da profeta da igreja. Porque assim convence idiota. E você que é um ouvinte do CACP, que acredita no CACP, desculpa porque não pode ser chamado por outro nome. E o ponto não é que todo mundo que não é adventista é idiota. Não, existem excelentes evangélicos, não adventistas, inclusive críticos ao adventismo que discordam da Ellen White. E não é por isso que as pessoas se tornam idiotas. Porque tem muita gente cristã, verdadeira, que é evangélica, não é adventista e não crê na Ellen White. Agora, quem crê em CACP só pode ser um idiota. E desculpa, não tem outra palavra mais suave para dizer. Dessa forma, fica nítido que João Flávio Martinez não conhece o básico, não entendeu o básico. Imagina o que esse homem entendeu sobre Ellen White. Um abraço.